por favor, João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. A história de um doutor da lei, um fariseu, chamado Nicodemos, um dos mais importantes nomes de Israel. Para nível de comparação, seria um dos membros do Supremo Tribunal Federal aqui de nosso país, para que você entendesse quem era Nicodemos naquela cultura. Eu faço essa ponte comparativa, essa contextualização. É como se um dos ministros do STF fosse procurar Jesus à noite. Veja só. Nicodemos era um fariseu, doutor da lei, um dos principais dos judeus. Numa nação de milhões, ele fazia parte dos 71 nomes. 71 de milhões. Que seleção é esta, hein? Era conhecido como Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte religiosa e civil daquela nação. E este homem não aguentou a pressão. E assim diz o texto: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: Amém, amém. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, amém. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado. Vocês, judeus, não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, amém, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para o que nele crê, ou todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, Nicodemos, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, meu irmão. Senhor, estamos quedados aos teus pés. A água e o pasto estão diante de nós. Dai-nos, ó Deus, nos alimentar abundantemente do que tu preparastes para nós. Em nome de Jesus te suplicamos, fala conosco, para o louvor de tua glória somente. Amém. Que saga, que história maravilhosa. Você deve ter percebido aí, como um leitor atento, que ela começa falando que Nicodemos procurou Jesus à noite, quando era noite. E Jesus encerra esta perícope, esta passagem, falando o quê? Aqueles que amam a luz rejeitam a noite, Nicodemos. Uau! Às vezes nós somos tão entrelaçados pelo enredo, as figuras vão saltando diante de nós quando lemos o texto, e por causa das divisões que a casa editora fez ao texto, nós não conseguimos perceber o bloco de ideias. O texto começa falando que este homem secretamente foi até Jesus à noite para arguí-lo, saber dele mais, porque Jesus era tão atraente, as coisas que ele fazia eram tão magníficas, e como ele se comportava era tão garbo, tão onipotente, vindo do submundo da Galileia. Ele era um rei valente, ele era alguém magnífico, mais belo do que 1000 Saús, mais formoso do que 200 milhões de Salomões, mais esplêndido do que todo o sol em seu fulgor. Aquilo embebedou Nicodemos, os olhos dele ficaram estatalados diante daquele personagem que dividiu a história de todos nós, antes e depois dele. Aquele sobre quem erigimos toda a nossa esperança, sobre quem depositamos toda a nossa confiança. Aquele homem que era um dos mais importantes nomes do judaísmo daquele dia, um dos líderes da nação de Israel, ele foi atraído como um faminto que procurava comida atrás daquele cheiro delicioso da graça de Deus. Como se ele levitasse, ele podia dizer que ele era como a corça que farejava pela água da vida, e quando ele acordou, ele estava lá.
Saiu de noite. Talvez, como os melhores especialistas narram, na escuridão também estivesse o coração de Nicodemos. Mais um estranho caso onde os fenômenos da natureza refletem a alma do personagem na cena. Assim como Maria Madalena, quando foi ao túmulo, disse que era crepúsculo, era um amanhecer que não dava para distinguir nada. Assim também era a fé dela. Assim como diz que Naamã estava chagado de lepras, assim também era o coração dele. E assim como diz que este homem foi procurar Jesus de noite, em secreto, assim também era o coração de Nicodemos. Ele estava vendo as coisas que Jesus fazia, mas não o conhecia verdadeiramente. Ele estudou a vida inteira sobre a intervenção de Deus, o reino que se estabeleceria sobre a terra, e ele estava diante do Rei dos Reis, que os anjos se curvam ante ele e constantemente o adoram: Santo, Santo, Santo. E Nicodemos não tem noção, porque ele está nublado por um véu de carne, ele está encarnado. Mas há alguma coisa diferente nele, que atrai aquele homem, cujo coração nunca foi preenchido. Você pode perceber o que está acontecendo ali. Nicodemos, quando ele tinha a idade das nossas criancinhas aqui, a mãe de Nicodemos o educava, e ensinava a ler, a Torá, o Tanakh, o Antigo Testamento, para que ele pudesse por si só conhecer os mistérios da fé. Mas por algum motivo Nicodemos se destacou, foi uma criança que possivelmente aprendeu a ler mais e a decorar mais os textos. E quando ele era muito novo, ele foi matriculado numa escola, e ali na escola ele se tornou uma sumidade. Eu estou aqui fazendo essas ilações porque, para chegar onde ele chegou, ele era bom em tudo que ele fazia. Ele era uma pessoa singular, tanto na questão ética, quanto na questão cultural, na sua capacidade cognitiva, na sua capacidade espiritual. Era um homem que dominava o seu universo religioso. Ele sabia, ele era uma pessoa extraordinária, mas lhe faltava alguma coisa, e este alguma coisa era muita coisa. Lhe faltava uma paz que o Evangelho só poderia lhe conferir, porque a lei nunca fora eficaz para isso. A lei, diz o apóstolo Paulo, ela apenas avulta o pecado. A lei, quando ele escreve aos Romanos, na altura do capítulo 3, ele diz que a lei foi nos dada para que diante da lei se calem todos os homens, e a uma se façam inúteis. Tanto os gentios com a lei moral em seus corações, aquele sentimento: fiz alguma coisa errada, embora não saiba exatamente contra quem e nem a gravidade, mas eles sabem onde eles têm errado, quanto à lei prescrita de Deus, que claramente avulta, releva, revela o pecado e faz com que abunde o pecado diante de nossos olhos. Nicodemos era um homem que tinha todos os cuidados para evitar este mal-estar, esta ressaca moral, mas isso lhe era impossível. Ele tinha um vazio na alma que nunca a lei pôde preencher. Eu gosto muito da figura de John Bunyan. John Bunyan foi um dos mais excelentes escritores cristãos que este mundo conheceu.
Ele escreve um livro que é o segundo livro mais vendido do mundo depois da Bíblia, O Peregrino. E ele tem uma alegoria para mostrar para você e para mim qual é a diferença da lei para o Evangelho. Ele conta numa parábola, numa ilustração, de um personagem chamado intérprete. Este personagem chamado intérprete pega o cristão pela mão e leva este cristão a uma sala fria, suja e empoeirada. Aquela sala suja, fria e empoeirada. Então, o intérprete chama um homem e manda varrer a sala. E quanto mais o homem varre aquela sala, mais a poeira se dispersa, mais ela é espalhada, e quanto mais o homem varre, mais ele suja. Então o intérprete fala, para, e chama uma donzela. E a donzela vem, e a donzela começa a salpicar água sobre aquela poeira, borrifar água ali dentro. E aí o intérprete diz, pode varrer agora. E quando o homem varre, nenhuma poeira sobe. E aquilo vai ficando limpo, asseado, arejado, agradável, de boníssima convivência. E então o contador de história explica este primeiro lugar onde você foi, ó cristão, representa o coração do homem, sujo, empoeirado, mas ele não se dá conta disso. Ele nunca parou para pensar o quanto a sua tristeza é filha de um pó acumulado, de tantas e tantas ressacas morais não curadas. É o coração do homem. O profeta Isaías diz que o coração do homem é como a superfície de um lago que nunca se descansa, está sempre tremulando. Então, este homem que vem varrer aquela sala é a lei. As leis cerimoniais do Antigo Testamento que nunca puderam fazer nada que justificassem o homem. Estas leis não foram suficientes para isso. Ninguém poderia se salvar por elas. Elas vieram apenas para revelar a nossa vileza, revelar quem somos de fato, que parecia que estava bem porque estava escuro e aquietado. Mas quando a lei vem e lança luz e começa a remexer e lançar poeira aos ares, percebemos o quanto o nosso coração está nos sufocando. Aí vem a donzela, o Evangelho, salpicando, borrifando água sobre aquilo ali, amansando a lei, fazendo com que aquelas partículas se prendam ao Evangelho, que é a anunciação de que um Salvador veio. Alguém assumiu sobre si as nossas mazelas, alguém assumiu sobre si mesmo todas as nossas misérias, alguém se encarnou para mudar a nossa história. E o Evangelho conta a história de um Salvador, de gente que estava perdida e foi encontrada, de gente que era cega e agora vê, de gente que estava morta e está viva agora. O Evangelho vem amansando o nosso coração e vai, queridos, trazendo ordem, cosmético para a alma. A palavra cosmético tem a ver com alinhamento do cosmos, né? Assim como há uma organização nos astros, quando você repinta, ó mulher, você também fica formosa, você se reorganiza, mas agora é no coração, a alma fica limpa. O coração do homem, disse Spurgeon, é um porão, irmãos, onde estão as traças, as baratas, os ratos, tudo ali.
Aí alguém abre uma fresta que ilumina aquele ambiente, e você vê como está bagunçado. Esta fresta e luz que entra é a lei nos revela. Eu era bom até conhecer a lei, mas então, irmãos, a graça atraente do Evangelho vem e lava a nossa alma. E Nicodemos está nesse processo de limpeza interior, está nesse processo de consagração que o judaísmo nunca lhe pôde dar, nem o cristianismo dará a ninguém. Nem todos os rituais e nem todos os cultos, nem todas as práticas e nem todas as entregas, nem todas as abstinências e nem todos os jejuns poderão entregar o homem, porque a paz, irmãos, só pode ser ofertada pelo príncipe da paz. A minha paz eu dou, mas não dou como o mundo dá. Deixo-vos a minha paz eu vos dou, mas não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. A nossa paz, irmãos, é filha do Evangelho, que diz que nós fomos salvos por uma graça que não pode retroagir ou ser reescrita e nem falhar. Porque a nossa salvação não está propriamente baseada em quem somos, nem no que podemos fazer, mas em quem Deus é e no que Ele já fez por ti e por mim. Isso atraiu Nicodemos, irmãos. Ele foi de noite. Talvez fosse a sua história. Talvez o Evangelho ainda não é algo muito sério para você e para mim. Talvez nós tenhamos vergonha de falar do Evangelho para as pessoas que estão próximas de nós. Talvez nós nunca tenhamos postado um versículo sequer em nossas redes sociais. Talvez nós temos constrangimento, porque nós temos visto muita coisa que Jesus tem feito. E somos encantados com Ele. Mas talvez seja necessário que essa coisa externa que Ele faz seja aplicado em nossos corações. E Nicodemos sai dali, irmãos, perturbado. Jesus fala: olha, Nicodemos, quem ama a luz se aproxima da luz, hein? Fala para mim, Nicodemos. Quem não crê em mim já está condenado, Nicodemos. Está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus, porque amou mais a escuridão. Você vai ter que decidir, Nicodemos. Se você ama mais as coisas das trevas, as obras más, você vai se filiar a esta vida de subterfúgio, esta vida escamoteada, esta vida que o Evangelho é apenas algo que você admira muito e te faz bem, mas não te faz se entregar totalmente àquilo com toda a força que há no seu ser. Porque a história de Nicodemos, ela é contada no Evangelho de João, e quando você chega no capítulo 7, Nicodemos é um coadjuvante à história de Cristo, né? Mas quando você chega no capítulo 7, você já encontra um homem estranho. Alguma coisa aconteceu com ele, que a cabeça dele não está boa. Capítulo 7, versículo 50. O capítulo 45 diz: voltaram, pois, os guardas aos principais sacerdotes e fariseus, e estes perguntaram: por que não trouxeram Jesus? Responderam eles: jamais alguém falou como Jesus. Os homens foram prender Jesus, capturaram, e eles não conseguiram. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também
vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Estão revoltadíssimos com a situação. Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Olha, este povo populacho acredita em Jesus porque são os tolos malditos, mas será que entre nós, os guardiães de toda a sanidade moral, levanta um dedinho assim. O que foi Nicodemos? Versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Nicodemos estava ficando maluco, irmãos. Numa assembleia dos seus comparsas, dos seus iguais, da elite das elites, que nós aqui no Brasil talvez nunca faremos parte de uma elite da qual Nicodemos fazia parte. Estou falando dos STF, estou falando dos homens mais preparados de uma nação. E lá no STF de Israel, ele se levanta para questionar o presidente e começa a falar assim: senhor presidente, o senhor está falando que quem crê em Jesus é só gente da plebe, que são os malditos, e que esses homens não trouxeram Jesus porque ficaram impressionados, porque ninguém fala como Jesus. Mas olha, senhor presidente, a gente não julga um homem sem primeiro ouvi-lo. E o presidente tenta esmagar Nicodemos. Acaso, responderam eles, dá-se o caso de que também tu és da Galileia, Nicodemos? Também tu és desses malditos da plebe? Você ficou doido, Nicodemos? Você vai jogar toda a sua história no lixo por causa de um Zé Ninguém? O sujeito que foi procurar Jesus à noite, porque havia um vazio no coração dele, agora se expõe ao extremo por Jesus. O coração de Nicodemos fora tomado de assalto. Ele já considerava tudo o que a história dele sorveu como perda. Porque depois que você encontra Jesus, nada é mais importante que Jesus. E se não for assim, você só encontrou a religião. Mas depois que você encontra Jesus, depois que nós encontramos o Salvador, depois que nós encontramos o Senhor da glória, Ele nos toma de assalto. Nós continuamos titubeando ainda, pecadores, falhos, mas nós não trocamos Ele por ninguém e por nada. Nós não temos vergonha de, em nossa empresa, falar: Jesus Cristo é o Senhor desta empresa. Nós não temos vergonha de, dentro da nossa família, falar: não há ninguém como Jesus Cristo. Nós não temos vergonha da opinião alheia, daqueles que talvez vamos considerar tolos, ignorantes e até malditos galileus. Nós não queremos saber qual é a opinião das pessoas, porque nós sabemos bem quem temos crido. O dia agora, para Nicodemos, podemos dizer que às 6 horas da manhã, é lúgubre ainda, não amanheceu totalmente, é um período onde ele está flertando, mas já com coragem. Só que o que me perturba é como esse texto acaba. Quando você então caminha mais um pouco, e vamos concluindo,
você encontra o capítulo 19, o versículo 38. E eu estou muito assustado aqui e perplexo, para dizer bem a verdade. Eu já refiz essas contas e elas me constrangem. Eu acho que eu até errei na conta. As pesquisas que eu fiz em outras fontes deram no mesmo ponto, e eu ainda estou assim, pensativo, se pode ser isto mesmo. Porque o capítulo 19, versículo 39 diz assim: o sepultamento de Jesus. Agora Jesus está pendurado numa cruz, irmãos, morto, está entregue totalmente à arqui-adversária nossa. Ele já não pode curar ninguém, não pode trazer uma palavra poderosa, ele não multiplica pães mais, ele não faz a água jorrar de lugar nenhum, não faz água virar vinho, ele não aconselha, ele não tem um abraço caloroso, ele está inerte, ele está frio, como nunca veremos. Naquele período de 3 dias sepultado, este é o momento em que eles estão tirando Jesus da cruz, morto por você e por mim. Ele já tinha falado com Nicodemos que isso ia acontecer. Aquele símbolo perturbador, aquela cena do Cristo retirado da cruz, para Nicodemos era o cumprimento daquela conversa inicial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Nicodemos era um homem muito esclarecido e ele tinha aquele olhar especial, já iluminado pelo Espírito de Deus. E o texto diz assim: depois disto, versículo 38, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirras e aloés. Era por volta das 3 horas da tarde, no Monte da Caveira. Os olhos daquele mundo estavam voltados para mim. Nicodemos não tem mais dúvida que aquele é o Filho de Deus, e que aquela morte foi para que ele tivesse a paz que nunca conhecera, o Evangelho que ele sempre almejou, as boas novas de salvação. E ele levou, diz o texto, 100 libras de mirra e aloés. 100 mirras, cerca de 34 quilos de mirra e aloés. Queridos, é uma conta das mais fantásticas do mundo, porque nos dão conta, irmãos, que esta especiaria aqui era muito dinheiro, equivalia a cerca de, quando Judas vendeu Jesus, ele vendeu Jesus por 30 denários. 30. O que Nicodemos estava levando aí equivalia a 30 mil denários.
Judas vendeu o que não era seu por 30 moedas de prata. Nicodemos foi tirar um defunto, e para embalsamar aquele defunto, ele deu cerca de 30.000 denários, 1.000 vezes mais. Como se ele estivesse falando: se eu tivesse 1.000 vezes mais vida, eu também te daria, Senhor. É perturbador, irmãos, porque muitos de nós morreremos agarrados às nossas coisas, que nunca nos deram paz. Mas aqueles que se agarraram a Cristo, seja na mais tenra infância, as coisas que possuem estão a serviço do reino de Deus. A inteligência, o recurso, a juventude ou a experiência da idade, os títulos, as influências, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Todo dia Satanás tenta me roubar isso, irmãos. Me dá um denário deste. Olha, não é tão importante servir a Cristo nada. Veja, você não me parece uma pessoa importante. E eu às vezes vou atrás desta flauta de Hamlet como um rato sendo guiado pela flauta, mas quanto mais longe eu vou da luz do Evangelho, mais a minha alma adoece. E quando eu tenho que voltar, porque não tem nada melhor do que o meu Senhor em lugar nenhum. Talvez isso te perturbe um pouco, porque você está confundindo com igreja. Eu não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. 30.000 denários equivale ao trabalho de um homem por 100 anos. Com 30.000 denários, você conseguia pagar um homem para trabalhar por você por 100 anos. É como se Nicodemos estivesse falando: Senhor, eu estou pagando para trabalhar para Ti. Pela minha vida inteira eu te servirei. Eu sou o teu servo e tudo que tenho é teu. Porque das tuas mãos eu recebi tudo que eu sou, ó Deus. Ah, queridos, nós precisamos de reafirmar os nossos votos. Talvez você esteja à noitinha ainda admirando um Cristo que faz milagres. Talvez você já tenha coragem até de enfrentar as pessoas por Ele. E talvez você esteja na fase de que o Cristo morto para você vale mais de tudo que você tem. O defunto Jesus vale mais que tudo que você tem. Se Ele nunca mais pudesse fazer nada por você, se Ele nunca mais pudesse te dar nada, se Ele nunca mais pudesse te ajudar com nada, o que Ele já fez já é digno de toda a minha devoção. E talvez você esteja nesta fase, neste momento da sua vida, no clímax da sua espiritualidade cristã, onde o Cristo morto vale para você mais do que este mundo inteiro. Mas Ele não está morto, Ele está vivo. O que vale é o Cristo vivo, então, para nós. Tudo. E o tempo todo. Porque a Ele e para Ele eu nasci. Nasci para a glória dEle. E eu quero viver para a glória dEle. Que Deus nos ajude, irmãos. Que essa donzela chamada Evangelho vá limpando o nosso coração e organizando a nossa alma. Vamos orar. Feche seus olhos.
Curve a sua fronte. Senhor, aqui onde estamos reunidos, estão aqueles que amam a luz, ó Deus, e aborrecem das trevas, se aborrecem de toda escuridão. Se somos da luz, então andemos como filhos da luz. Ajuda-nos, ó Deus, porque se mais vida tivéssemos, mais vida te daríamos. Se mais recurso, mais tempo, mais ânimo, mais disposição. Senhor, onde foi que perdemos de vista tudo isto? Lembra-nos onde foi que caímos, para que voltemos às primeiras práticas. Voltemos ao primeiro amor. Tu assaltastes os nossos corações e enchestes eles de tudo o que é valioso. Encontrastes as recâmaras da nossa alma, submersa no lodo, num mar de desânimo, e foi tirando tudo do charco, e secando, e reorganizando, e recompondo. E tu fizestes ali um templo. Ah, Senhor, tu és maravilhoso. Só tu podes pegar garranchos e fazer deles histórias inapagáveis. Só tu podes pegar o pó da terra e fazer monumento deles. E aqui estamos, o povo que andava em treva viu grande luz. E agora este povo que andava em trevas é a luz do mundo, Senhor. Porque o que tu fizestes conosco é incomparável. E nós queremos declarar para todos os reinos que não há ninguém como o Senhor. E nós te amamos e queremos renovar os nossos votos. Sejamos como tu queres, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém.